Gálatas capítulo 5, versículo 16, começa assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, irmãos, deixa eu falar para vocês, eu me sinto privilegiado e honrado de ser pregador do Evangelho. Se Deus me levasse para a glória, eu já falei, e falasse assim: olha, você foi pregador, chamado, já mostrava isso desde a infância, enfim, vou te dar uma chance de voltar para a terra. E o que é que você gostaria de ser? Agora, você gostaria de ser o governador do Rio de Janeiro? Eu diria não. Gostaria de ser prefeito? Também não. Você gostaria de ser embaixador? Também não. Você gostaria de ser Neymar? Também não. O que é que você gostaria de ser? A mesma coisa. Porque se eu voltar para fazer outra coisa, o Senhor vai estar me rebaixando. É a função mais nobre, assomar ao altar e abrir a boca como arauto e proclamar a mensagem da salvação. Não há nada. Quer ver só? O arquiteto olha uma arquitetura, né? Uma obra de arquitetura, que maravilha, né? O artista na pintura. O Quentin Tarantino faz o seu filme, vem lançar, né? E tarararará, né? Para qualquer outra coisa, né? E tem suas importâncias, não estamos negando as suas importâncias, não é? Mas vem cá, quer ver, Julião? Fica de pé, Julião. Vem cá, Julião, sobe aqui, Julião. Eu chamei o Julião, mas poderia chamar qualquer outro, poderia chamar o Sérgio. Gente, sintetiza de onde que Deus te tirou. Da maconha, da cocaína, do crack, da bebida e da prostituição e da bandidagem. E você correria o risco de morrer e ir para o inferno. Sim, senhor, reverendo. E agora? Agora eu sou salvo, eu tenho uma nova natureza e eu ganho um presente que é o Espírito Santo de Deus. Pregadores, não tem obra maior do que essa. Se eu perguntar, famílias restauradas, fiquem de pé. Quem já foi restaurado aqui, vai lá. Clínica pastoral, cadê o povo que já foi restaurado? Qualquer momento. Ou pela palavra no culto. Olha aí, tem obra maior do que essa, gente. Olha lá, pastor Alfredo. Olha, pastora Cristina. Olha, pastores. Olha aí. Todo mundo que recebeu o toque da graça de Deus, levante a mão. Levante a mão. Fica de pé. Todo mundo que recebeu o toque da graça. Gente, não tem nada melhor. E isso é resultado de quem? De Deus. O Espírito Santo, a palavra, e usa quem? Usa um homem. E ele separa para fazer isso. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Podeis assentar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, fica muito claro. Olha só, voltando lá para Gálatas, por favor. Volta para Gálatas. Volta para Gálatas, por gentileza. Capítulo 5. Porque isso aqui é fundamental para poder entender por que Jesus. Porque Jesus é imprescindível. Então vocês lembram que o pastor, quando leu,
Tem um versículo lá em Gálatas assim: e coisas semelhantes a estas. Os senhores e senhoras que estão aqui presentes, os senhores e senhoras que estão aqui presentes, se os senhores prestarem atenção, entende? No campo ou no percurso da sua vida, no tempo e no espaço, eu pergunto aos senhores: este homem que está no planeta Terra, exercendo sua profissão, é um homem diferente do que você viu aí, Castilho? Castilho, por exemplo, já foi secretário da Secretaria da Baixada e tudo mais. Você transita nesses meios. Você viu aí Gálatas, o que diz em Gálatas? Quem viu aí, gente? Não é isso que você vê? Então, quando se fala, presta atenção, isso aqui é fundamental, tá? Quando se fala, uma das leis da didática é a lei da repetição, tá? Então, o que é que acontece? Número 1, problema fundamental, relação inadequada com Deus por causa do pecado. Que veio com Adão, nosso representante, e todos nós estávamos em Adão, sim ou não? Sim ou não? Eu pergunto vocês desde tenra idade, atenção, desde tenra idade na escola. Não é isso que vocês veem ou não? Sim ou não? Quando eu vou em alguns meios orgulhosos, que as pessoas acham que são boas, não precisam desse Jesus, e não precisam dessa salvação, eu gosto de ler isso aí. Meios acadêmicos, meios as pessoas estão tudo assim, não é isso? Mas um não gosta do outro, um compete com o outro, e um quer pegar a mulher do outro, e o outro quer não sei o quê, e senta numa mesa, abre a bocarra. Só conta vantagem. Só conta o que lhe interessa, sim ou não? Fala assim: este homem tem a velha natureza e nunca vamos ter uma terra imaginada por John Lennon. Imagine, irmão, nem com a poesia, nem com a filosofia, nem com a antropologia, nem com nada, porque todos os aspectos da cultura que a expressão dessa natureza está contaminada. Talvez o amigo nunca entendeu porque Cristo teve que vir morrer na cruz. Talvez o amigo nunca entendeu porque que Cristo teve que vir. Sabe por quê? Porque não há outro meio. E Deus, sendo um Deus de amor, Ele é um Deus também santo. E Ele sendo justo, Ele tem que punir o mal. E para salvar o pecador, Ele não salva de graça. Ele tem que punir o mal. Fale assim: em uma época em que campeia a impunidade e a intolerância, quer dizer, e a tolerância com o mal. Vocês sabem que é isso mesmo. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vamos dizer que o Deus da Bíblia, apesar de amar a alma humana, mas Ele não transige com o pecado. Deus não faz barganha com o pecado. Deus não coloca o pecado debaixo do tapete. Deus não faz acordo ilícito. Ele diz: eu vou te salvar, Thales, eu vou te salvar, Sérgio, mas o teu pecado eu vou punir. E para te salvar eu tenho que mandar alguém justo. E não tem nem anjo, não tem nem profeta, não tem ninguém. Eu vou mandar o meu filho. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ninguém menos do que o seu filho. Deus quis garantir a salvação. Anjos pecaram, Adão fracassou, Davi caiu, caiu ou não caiu? Abraão mentiu, Moisés perdeu a paciência. Então Deus não quis, sabe, pastor, dar uma chance. Quem é que Ele manda? Manda o fiel, manda o justo, manda aquele que vai obedecer, manda aquele que vai cumprir toda a lei no meu lugar e no seu lugar, e Ele vai derramar a sua vida na cruz. Olhe nos olhos. Você não aceitou a Jesus ainda não? Você não aceitou a Cristo ainda não? Não se rendeu a Cristo ainda não? Não?
A mãe do nosso amigo Capitão Robson não assistiu. Ainda não, minha irmã. É porque a senhora então não tinha entendido. Mas uma pessoa inteligente como a senhora vai ouvindo a palavra e falar: epa, hoje eu vou. Porque Deus mandou Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já percebeu que uma geração vem e uma geração vai, mas na raiz os problemas são os mesmos? Sim ou não? Sabe por quê? A natureza. Fala assim, a natureza. A natureza. Já percebeu? Todas as épocas surgem de uma forma ou de outra os mesmos desafios. Já percebeu? A natureza. A natureza o quê? Pecaminosa. Pastor Celso, entender esse aspecto é fundamental para dar valor à graça de Deus de enviar Jesus. Segure na mão de quem está ao teu lado. Vai lá, meu irmão. Esta manhã é a manhã de graça. E Ele quer salvar a sua alma. Fala, se você não tem para onde ir, não adianta procurar religião. Elas falharam. Não adianta procurar filosofia. Muitos filósofos se suicidaram. Porque pensaram, problematizaram e não viram saída. Eu vou levantar minha mão para o céu. A saída veio de lá de cima. Pode levantar sua mão e adorar. A saída veio de lá de cima. Não faça planos sem Jesus, não. Plano de empresa, plano de projeto profissional, plano de projeto de viagem, plano de projeto de casamento sem Jesus. Nada sem Jesus. Queira logo garantir o seu lugar no reino de Deus. Ô Isaac, parabéns a ele. No primeiro dia do ano, nos encontramos aí na calçada, não é isso? E ele se rendeu ali, já veio ontem para a aula e está ali. Não é bobo, não. Pode aplaudir ao Senhor. Põe a mão nesse camarada aí. Põe a mão nessa mulher aí. Ô irmã. Ô irmã. Jesus falou que na volta dele muitos estariam como no dia de Noé. Plantavam, edificavam, casavam, faziam essas coisas até que de repente veio o dilúvio. O que significa colocar essas coisas como prioridades e viviam única e exclusivamente para as coisas de baixo. Haverá muita surpresa. Você pode casar no tempo que tem que casar. Você deve ser próspero, deve fazer essas coisas, mas debaixo da dimensão do reino. Porque o grande mestre Jesus disse, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Olhe para quem está ao seu lado. Futuca esse sujeito aí do teu lado. Vai lá, Thales, futuca ele aí do teu lado. Vai lá, futuca ele aí do teu lado. Futuca esse camarada aí do teu lado. Fala assim, futuca essa mulher do teu lado. A mãe do Robson aí, vai lá, futuca aí. Fala, minha irmã, você pode até ser até rica, você pode ser até próspero, mas não ame essas coisas, nem confie nessas coisas, porque elas não vão te ajudar na hora de partir para a eternidade. Quando o teu coração parar de bater, quando você estiver em um hospital, em um leito entubado, a riqueza não vai ajudar. O que vai ajudar é se você olhou para Jesus e disse, Senhor, Tu és o meu Salvador. Às vezes a gente não para pensar que se não fosse Jesus nós não nos conheceríamos. Quem está entendendo, diga amém. André, intercessor Jesus, Estelita Jesus, Manelzinho Jesus, Castilho também. Todo mundo que está vindo é Jesus, gente. A gente precisa valorizar esse Jesus. É ou não é? Olha para quem está ao teu lado, ame Jesus, fala, ame Jesus. Conheça Jesus. Pense em Jesus. Espere Jesus. Conte com Jesus, se fortaleça em Jesus. Ele é aquele que nunca vai te abandonar. É o único que vai estar com você nas horas mais escuras da vida. Em momentos que parece que, sabe, o céu escureceu e não há mais sol, você vai sentir a voz dele dizendo assim, mas você se lembra que eu disse lá em Mateus 28, estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos, vou atravessar esse mar com você. Olha, é maravilhoso isso.
É glorioso e é maravilhoso isto. Glória a Deus. Mas o Cornélio, ele está, volta no homem, né? A linha da mensagem, né? O Cornélio, ele estava o quê? Orando, mas não era o quê? Salvo. Fala, ele estava orando, mas não era salvo. Amém, amém? Fala assim, muitas pessoas oram, mas não são salvas. Mas como pode ser isto? E por que é desta forma? Essa igreja inteligente já sabe. É porque todos os homens, quando pecaram, olha só, isso aqui tudo, quem não decorou, decora agora, tá? Problema capital do ser humano, você pode desenvolver em dois aspectos. Um, o homem tem um problema de relações deterioradas. Você veja que existe problema de relacionamento deteriorado na família. Problema de relacionamento deteriorado no ambiente de trabalho. Problema de relacionamento deteriorado no ambiente da política. Relações internacionais. Como é que está o nosso mundo, gente? Vocês viram agora o que aconteceu na Arábia Saudita? Quem viu? Quem viu? Arábia Saudita. Mandaram matar quantos? E eles são o quê? Sunitas. Mataram inclusive um líder, um sheik. Não foi? Pena capital. Na ótica da Arábia Saudita, terrorismo, quebrou a lei, fulminou. Mas já começou um problema lá com o Irã. Quem está entendendo, gente? Já não é assim, já não é o que eles intitulam os Estados Unidos, né? Chamam os Estados Unidos de velho o Satã. Não tem nada a ver. O problema são eles mesmos. Quem está entendendo? Diga-me. É ou não é? A questão árabe-israelense. A questão árabe-israelense. A questão Rússia de um lado, Estados Unidos do outro, Estado Islâmico. Dá para você perceber o caldeirão que está o nosso mundo? Olha para quem está ao teu lado. Dá para perceber o caldeirão que está o nosso mundo? Hã? Hein? Você percebe? Você pode analisar sobre vários ângulos, não é isso? O ângulo meramente humano e o ângulo divino, sim ou não? No ângulo humano, aí você reúne antropólogos, psicólogos, quem mais que você reúne? Vai lá. Sociólogos, cientistas sociais, economista. Eles começam a querer diagnosticar causas e consequências. Sim ou não? Sim ou não? Mas há quanto tempo que eles estão fazendo isso? Hein? Pastor Celso, na área da economia, quando houve aquele problema lá nos Estados Unidos, aquele problema do subprime, por exemplo, nós vimos economistas falando depois da receita depois. Quem está entendendo? Sim ou não? Mas antes, sim ou não? Olha para quem está ao outro lado, fala assim, meu amado, os fóruns, os divórcios, as separações, tudo isso que vai mal de homem para homem, qual é a causa primordial? À luz do livro dos livros. Hein? E o pecado gerou o quê? Olha para cá, isso aqui é teologia, vai lá. Fala assim, quebra de relacionamento entre Deus Criador e a criatura. Olha, isso aqui é o beabá da teologia da salvação, tá, gente? Fala assim, problema fundamental. Aí vamos entender porque nem Cornélio era salvo. Tá? É que houve uma quebra nas relações entre Deus e o homem. Você entende isso? Vou falar um pouco mais devagar. Você entende isso? Entende ou não entende? Isso aqui é fundamental para você entender a origem de todos os conflitos e crise.
A origem é espiritual. Deus, autor da vida, que criou o homem para viver em comunhão e lhe apresentou suas diretrizes e condicionou que se seguisse. Quando isso foi quebrado, houve o quê? Se estabeleceu o quê, pastora Rosemary? Uma inimizade. Porque um Deus amoroso, santo e justo não pode conviver com o pecado. Quem está entendendo, diga amém. Então houve o que? Uma separação. Há de fato uma guerra. E você percebe que a humanidade, na busca de solucionar seus problemas, ela cada vez mais se distancia de quem, professora Cláudia? De Deus. Observem o legislativo, não somente do brasileiro, o parlamento, como outros parlamentos, como não há lugar para Deus. O brasileiro, por exemplo, o atual governo brasileiro, eu não vou nem entrar em detalhe de governo, mas todo mundo sabe da ideologia dominante deste país, que é uma ideologia que influencia para o ateísmo. É uma ideologia, que quer criar leis onde vai cada vez mais distanciar as novas gerações dos valores bíblicos, dos valores do cristianismo ortodoxo. Todo mundo está vendo isso. Quem está entendendo, diga amém. Há uma distância, quer dizer, a solução, ela acaba virando um problema pior que o problema anterior. E isso nos leva ao segundo aspecto importante para você entender. O outro aspecto qual é? É que esta relação deteriorada, correto? A tendência é se deteriorar muito mais pelo fato de que ocorreu um outro problema na natureza humana. Qual foi? O pecado instalado na natureza. Fala assim, dois aspectos. Relacionamento e natureza. Não há saída humana para o problema. Caramba, é mole afirmar um negócio desse? Não há saída. Pegue a história, coloque do lado. Impérios vêm e impérios vão, e a história é sempre a mesma, traduzida pela frase até mesmo de um filósofo que disse que o homem, pastor Celso, é o lobo do homem. E isso gera uma impotência. Como é que se pode, em pleno século 21, tanto poder, se permitir que um grupelho que se intitula Estado Islâmico, que quer impor um califado, imponha tanto terror e coloque uma Europa de joelhos? Quando eu digo Europa, porque a questão dos refugiados não foram capazes de prever. E entre os próprios refugiados, sofredores, maltratados, também extremistas chegando. E são muito inteligentes, Serginho. É a razão humana. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Que Deus pega o sábio na sua própria astúcia. Não sabem o que fazer. São muito inteligentes e desprezam a palavra de Deus. Estamos nos caminhando para uma situação apocalíptica mundial. Estamos em direção ao Armagedon. E aqueles que se dizem crentes em Jesus deveriam consagrar as suas vidas de verdade, deveriam parar de estar vivendo como vivem, um pé na igreja e outro no mundo, porque esta situação nos leva profeticamente para o cumprimento de uma das maiores, entre muitas profecias, que será inevitavelmente o advento da volta do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Jesus de Nazaré, ele disse:
Quando vides acontecer estas coisas, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Não é o Putin que vai dar jeito nesse mundo. Não é Obama, nem quem vem depois de Obama. Não é ninguém dessa terra. É alguém que veio do céu. E o nome dele é Jesus. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o sumo pastor. Ele é o campeão dos campeões, general dos generais. E ele voltará a segunda vez. E ele não voltará para morrer mais. Ele não voltará para ser crucificado. A primeira vez ele veio como um nenê, nasceu numa manjedoura. Mas a segunda vez, a Bíblia diz, um sinal no céu. Na tribulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, e aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. E como é que ele vem? Com poder, com glória, com anjos, e ele vem para colocar ordem. Igreja, em que evangelho você tem acreditado? Igreja, que Deus você tem acreditado? Igreja, você está esperando o quê? Está esperando nesse sistema? Lembra de que Sodoma foi julgada com fogo. E de acordo com a Bíblia Sagrada, este planeta vai arder. Porque o Senhor virá e Ele vai fazer nova todas as coisas. E só haverá lugar para quem confiou no sangue de Jesus, foi perdoado, foi restaurado e recebeu uma nova natureza. Se anime com essas palavras. Olha aí para quem está ao teu lado. Meus amados, eu queria que você conversasse com quem está ao teu lado. Para entender, pergunta assim: você sabe o que significa velha natureza? Será que todo mundo sabe? A velha natureza é a natureza herdada de Adão. Vocês querem observar um pouquinho a velha natureza? Pega aí a Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Eu vou pedir para o pastor Celso vir aqui fazer a leitura, enquanto eu tomo água ali. Isto somente foi possível por quê? Porque Deus, o Espírito Santo, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Vamos lembrar o seguinte: nós não temos o poder de converter ninguém. Nós não convertemos ninguém. Nós pregamos a palavra, nós evangelizamos, mas esse é um trabalho que faz o Espírito Santo. Porque vamos ser sinceros, é fácil converter um pecador? É fácil ou não? Claro que não é, porque isso é sobrenatural. E isso é uma obra do Espírito Santo quando você está pregando e evangelizando. Ora, mas quando ocorre essa ação do Espírito Santo, a outra ação do Espírito Santo qual é? Produzir uma nova vida. Uma nova vida. Faço a pergunta novamente: quantos aqui são convertidos? Olha para cá, dá uma olhadinha, tá? A gente vai conversando assim, para trazer todo mundo para o culto, né? Vamos trazer para o culto, tá? Vamos trazer para o culto, né? Primeiro nós falamos o quê? A gente pode converter alguém? Não. Quem converte? Então ele faz esse trabalho, ele converte, não é isso? O instrumento que ele usa qual é? Pode falar, a palavra, a mensagem. Sim ou não? Ele usa a palavra. O meio que ele usa é o quê? O método que ele usa é o quê? Não é o computador, não é a máquina, não é uma estrela, não é o sol, não é um anjo que vem voando. Quem é? É um pecador que ele transformou. É um pecador que ele transformou. Deus usa pecadores regenerados e transformados. E isso é um privilégio que nós devemos ter. Quem está entendendo? Talvez você diga assim: pastor, me dá uma base bíblica. Eu queria, o senhor mexe, fala um pouquinho. O senhor nem abriu a Bíblia e já está falando, então pelo menos fala. Eu falo. Quem é que já ouviu falar no homem chamado Cornélio? Seu Cornélio. Ele era o quê?
Ele era um capitão romano. Ele era um homem muito importante na Cesareia, não é isso? Onde nós já viajamos, e vocês sabem que tem lá em Israel, nós temos a Cesareia de Filipos e temos a Cesareia, Serginho, marítima, banhada pelo Mediterrâneo. Não é? Também estivemos em Jope, quem se lembra? Aquela coisa maravilhosa. Não é? Muito bem, esse senhor Cornélio, olha para cá, gente, olha para cá. Esse senhor Cornélio, e eu aproveito então para poder já colocar aqui um ingrediente nisso aqui, tá? Vamos observar que esse senhor Cornélio, ele era um homem o quê? Ele não era um bandido, ele não era um assaltante, ele não era um cracudo, ele não era um cheirador, ele não era um cafetão, ele não era leão de chácara, ele não era feiticeiro, macumbeiro, satanista. Vai escutando só, ele não era uma série de coisas. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque há pessoas que interpretam igreja como lugar que só tem ex alguma coisa. É ou não é? E quando você vai pregar para ele, ele fala, eu acho que a igreja é uma coisa boa. Faz muito bem, eu conheci um cara que era assim, e agora ele não é mais, ele é um ex, ele é um ex, ele é um ex. Eu conheci uma mulher que era garota de programa, ela era prostituta, e mudou a vida dela. Olha, a igreja, vocês estão de parabéns. Quer dizer, ele fala, vocês, eu estou fora. Porque ele se sente o bonzão, ele se sente o melhorzão. E tudo é consequência de pseudo-evangelho quando é pregado, ou o entendimento do que significa ser pecador. A doutrina do pecado. As pessoas sempre acham que o pecador é só o outro, ele não é. Mas do ponto de vista da Bíblia, todos que nascemos nesta terra somos pecadores. É difícil admitir, né? Ninguém quer admitir que é mal, mas é mal. E tem várias maneiras de se tornar mal. Tem o mal que não fez o mal, mas ele continua mal, por causa da sua identidade com Adão e o pecado da natureza humana. Então, vamos prosseguir aqui, nessa linha que a gente está indo. Vamos lá, Espírito Santo, ele está me guiando aqui. Então, Cornélio não era ex. Quem está entendendo? Aliás, a Bíblia destaca a dona Neuza, mãe de Enoque, pastor Renato. A Bíblia destaca o quê? Que este homem era piedoso. Ele era até religioso. E o que aconteceu? E ele era um homem também caridoso. Ele dava esmolas. Era uma prática no contexto da religião judaica, isso aí também, né? Então, em outras palavras, quem olhasse para ele, diria, esse homem já está no céu. Este homem é melhor do que muitos. Sim ou não? Sim ou não? Mas Deus não olhava para ele assim, não. Tanto que quando ele está orando e fazendo as orações, aí Deus lá de cima olha aquela oração e diz o quê? Olha para as miríades de anjos, os milhares de anjos, escolhe alguém, vem cá você. Desce lá. Lá aonde? Lá de cima Deus vê tudo, né? Cesareia. E o que é que tem de mais importante naquela Cesareia? Não, eu não estou vendo o anfiteatro que foi construído por Herodes. Não, eu não estou olhando nem o mar que fui eu que fiz, obra de minhas mãos. Não, mas o que é mais valioso? O que é mais valioso ali? Um homem, uma alma. Vamos lembrar o seguinte, evangelho, a boa nova, é a resposta de Deus, a importância que Deus vê no ser humano. Então olha aí para quem está ao teu lado e fala assim, Deus valoriza o ser humano. Olha para cá, ser humano para Deus, ele está acima de riquezas. O ser humano para Deus está acima da pobreza. O ser humano para Deus está acima de religião. O ser humano para Deus está acima da ideologia. O ser humano de Deus vale tanto que para salvar este homem, ele foi capaz de enviar à terra seu filho Jesus para derramar o seu sangue na cruz. Olhe bem nos olhos de quem está ao teu lado. Aponte esse dedo abençoado e diga, você vale mais que Júpiter, Marte, Netuno, Plutão,
planetas conhecidos, planetas desconhecidos. Você vale mais do que todas as galáxias juntos. Você vale mais que todo o ouro, que todo o petróleo. Você custou o sangue de Jesus de Nazaré. Se alguém te despreza, Deus não te despreza. Se alguém te rejeita, Deus não te rejeita. Se alguém te discrimina, Deus não te discrimina, porque você é obra das mãos dele, foi criado para a glória dele. E você não veio do macaco, você veio do sopro de Deus. Quem está sentindo a presença gloriosa dele aí? Oi, que coisa maravilhosa. Você tem valor. Você tem valor. Você é apreciado por Deus. Deus é maravilhoso. Talvez você diga: pastor, eu sou um pecador. Pastor, não tem mais jeito. Mas ele veio aqui por você. Essa é a mensagem de esperança. Essa é a mensagem de esperança. Quando o Oriente está pegando fogo, quando a Europa está inconstante, quando o Obama está hesitante, quando o governo Dilma está ruindo, mas há um Deus que olha para você e vai te segurar na tua mão, e você vai atravessar e vai chegar do outro lado, porque o nosso reino não é daqui, o nosso reino é de cima. Glória a Deus. Pode se animar, meu irmão. Você tem valor diante dele. Glória a Deus. Mas então Cornélio, ele está fazendo o quê, pastor Pedro? Cornélio está fazendo o quê? Ele está orando. Ele não está matando ninguém. Ele está orando. Ele não está adulterando. Ele está orando. Ele não está se prostituindo. Ele está orando. Está orando e não é salvo. Assim também existe muita gente que está praticando religião e está perdido. Por quê? Você já sabe o que eu vou falar. Porque Deus nunca enviou uma religião à terra para salvar o homem. Para salvar o homem, Deus enviou o seu Filho Jesus. Podem aplaudir, gente. Pode aplaudir, pode glorificar a Deus. As religiões dividem. As religiões faccionam. As religiões criam o isolamento. Mas Jesus nunca fez isso. Né? Jesus nunca fez isso. Jesus, ele aproxima primeiro ao Pai, depois nos aproxima uns aos outros. Olha quantas pessoas maravilhosas que tem aqui, e eu só conheço por causa de Jesus. Fica de fé, pastor Celso Rouças, que chegou nessa igreja com 15 anos de idade. Quem fez isso? Quem fez essa união? Chegou com 15 anos de idade, era morador da favela do Jacarezinho, filho de mãe solteira, da época do bandido meio quilo, não é isso? Mas encontrou o Senhor Jesus, foi batizado no Espírito Santo, Deus trouxe para o nosso ministério, fez uma estupenda carreira no mundo financeiro, né? E enfim, também é pastor. Quem fez isso? Jesus. Não foi nome de igreja, não foi placa de igreja, foi uma pessoa chamada Jesus. Quer ver só? Fica de pé, pastor Alfredo. Eu me lembro que no ano de 88, né? Por aí, 87, eu passava por aquela passarela, ia para o banco resolver problemas. Nós tínhamos comprado este antigo cinema, era uma batalha para pagar o cinema, e eu passava, estava lá aquele trabalhador, parecia Mateus, sentado. Só não era coletor de impostos como Mateus, ele estava vendendo, trabalhador como sempre, não é isso? E aí daqui a pouco Deus traz ele, traz a Célia para cá. Foi no ano de 87. E quando eu vi ele, quando eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu olhei para ele, parecia que eu estava olhando para um dos homens da Bíblia. Sabe qual é o nome? Estevão. Lembra que eu te identificava com Estevão? Mas quem fez isso? Não foi religião, não foi placa de igreja, até porque ele era batista antes. Mas o nome Batista não faz milagre. O nome Assembleia de Deus não faz milagre. O nome universal não faz milagre. O nome que faz milagre é o nome de Jesus. Por isso, vamos dar glórias a Jesus.
Fala Jesus, 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 Jesus. Abraça quem está ao seu lado e diga: ama Jesus, Jesus, Jesus. Batiza com o Espírito Santo agora, cura agora, liberta agora, transforma agora. Eu não sei se tem alguém aqui fazendo como aquele homem que era muito rico e disse: eu vou derrubar os meus celeiros, vou fazer outros maiores e direi: alma, tem depósito muitos bens para muitos dias, come, bebe e regala-te. É assim que vivem. O Senhor Jesus, ele falou que depois houve uma voz que falou assim: louco, nesta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado vai ser de quem? Eu me lembro do colega do Danilo, André, dentista, cheio de amigos, dia do Jogo do Brasil, sobe ao Pão de Açúcar, que maravilha. Só o Rio de Janeiro tem o Pão de Açúcar, né? Não é pecado subir o Pão de Açúcar. E lá no Pão de Açúcar assiste o Jogo do Brasil. Ele vai descer depois do jogo com uma mulher. E lá embaixo, um carro sobe na calçada. Um golpe em um jovem, 32 anos, dentista, estado de coma, morreu. Deus não te trouxe aqui para ouvir Tom Cavalcante. Deus não te trouxe aqui para ouvir Chico Anísio, que não está nem mais na terra. Deus te trouxe aqui para ouvir a voz dele. Por isso, olhe nos olhos de quem está ao outro lado e fala: meu amigo, não diga sou jovem. Não diga isso é coisa de velho. Não diga, sabe por quê? O dia da sua partida pode estar mais próximo do que você pensa. Tem pessoas que hoje não vão chegar à noite. Tem pessoas que não amanhecerão. O momento de você se converter já passou. É a graça de Deus que te trouxe hoje aqui. Quando houver o convite, se levante e venha rápido. E diga: eu quero a salvação. Se perguntar quem quer ir para o inferno, levante a mão. Quantos querem ir para os quintos dos infernos? Ninguém. Se perguntar quem quer ir para o céu? Quem quer morar no céu? Então escute. Rapidinho. Eu vou ler ali, presta atenção. Aqui ninguém vem para brincar, estava com sono, já foi embora o sono. Aqui o profeta, quando sobe aqui, eu, pastor Celso, outro pastor, a gente vai ser usado por Deus para te incomodar. Um culto que você vai, você não pode sair da mesma maneira. Você tem que sair pensando. E a responsabilidade será tua. Ou aceita ou rejeita. Não tem neutralidade. Não tem neutralidade. Mas uma vez, quem quer ir para o inferno? Quem quer ir para o céu? Quem é que já viu que na cultura brasileira morreu o camarada que é famoso? Aí o repórter faz aquela cara assim, né? Diz assim: agora vai estar, você era cantor, né? Agora vai estar cantando no céu. Fulano de tal foi para lá. Irmão, a Bíblia fala, ela é a palavra de Deus. Quem vai para lá? Vocês acreditam que Jesus é real? Vocês acreditam que ele esteve aqui na terra? Vocês acreditam que ele ressuscitou? Vocês acreditam que ele é o caminho, a verdade e a vida? Sabe o que é que ele falou? Quem crer e for batizado será. Quem não crê, Serginho? Quem foi que contou a parábola sobre céu e inferno? Foi o Papa. Foi Moisés, foi Daniel, foi Paulo. Se fosse, estava na Bíblia, amém. Mas o próprio Cristo fez questão de contar que você está na terra, no corpo, você é uma alma eterna, alma que se expressa por meio do corpo, e ele fala de 2 homens que viveram nesta terra. E quando morreram, seus corpos, porque só os corpos morrem, saíram ambos, cada um do seu corpo. Um foi para o paraíso e outro foi para o lugar chamado inferno. Dá para você imaginar que espécie de lugar é o inferno?
Nem pensa, nem quer pensar, né? Mas dá para pensar numa prisão? Dá para pensar numa cadeia? Dá para pensar num hospício? O inferno é pior do que tudo isso. Pense em todas as pessoas que ao longo dos séculos estiveram nesta terra e desprezaram o Senhor. Onde é que eles estão agora? Então olhe para quem está ao lado e fala assim: amado, o inferno é um lugar de péssimas companhias. Lá você vai encontrar Herodes, lá você vai encontrar Judas, lá você vai encontrar Nabucodonosor, lá você vai encontrar os Césares, lá você vai encontrar Ayatollah Khomeini, lá você vai, não, lá você vai encontrar Jim Jones. Não dá nem tempo falar. E o céu? Que espécie de lugar é o céu? A igreja, quando ela vive avivada, ela vive pensando mais no céu do que na terra. Ela traz o céu para a terra, pregando o evangelho e pelo bom testemunho. Mas ela aspira o dia que vai para lá. O dia que vai para lá. Ou se ele voltar, vamos para lá com ele pegando a gente. Isso é igreja. Mas que espécie de lugar é o céu? Aí eu já preguei e digo. Talvez você diga assim: poxa, o céu é um lugar maravilhoso, não tem cemitério. O céu é um lugar maravilhoso, não tem isso. O céu é um lugar maravilhoso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Não, irmão. O céu é maravilhoso, em primeiro lugar, porque de acordo com a Bíblia, lá está o trono de Deus. Jesus, depois da morte, da ressurreição, ele ascende ao céu e diz que ele subiu e assentou-se à direita da majestade. Muitas pessoas, sem nenhum julgamento, né, conforme a sua crença, diz: vou ao Vaticano e quero ver o Papa. Outros dizem: vou a Meca. Outros dizem: vou a Jerusalém. E vamos ver lá o lugar onde Jesus, né, esteve e não está agora. Correto? Mas nós, quando vamos ao céu, a pessoa mais importante que vamos ver, quem é? Quem é? Quem é? Quando eu tive a honra e o privilégio de, no cemitério, falar algumas palavras de Deus diante do corpo onde residiu o servo de Deus, Sebastião Ferreira Pinto, a pastora, a Marinha lembra, os que estiveram lá, que em dado momento eu fiz algumas considerações, porque ali estava o corpo de um santo. E onde ele estava? E onde ele estava? No céu. Aí eu falei: imagina a chegada dele na glória. Imagina a chegada dele na glória. Agora, eu tenho na Bíblia vários relatos. Um dos relatos importantes, presta atenção, eu já falei aqui, mas é para a gente reavivar aqui, presta atenção. Um dos relatos mais importantes qual é? Quem se lembra? Estevão está na iminência de ser apedrejado por causa da sua fé em Jesus. É o primeiro mártir do cristianismo. Quem está entendendo? E quando estavam enfurecidos, quem se lembra? Aquela cena, rilhavam os dentes contra Estevão. Foi ou não foi? Pastor Alfredo, daqui a pouco ele fala assim: o céu se abriu e eu estou vendo Jesus. E Jesus está em pé à direita de Deus. E aí tivemos uma inspiração lá naquele sepultamento do corpo de um santo, onde eu falei: minha gente, quando Jesus sobe ao céu, depois da ressurreição, depois da ascensão, diz que ele chegou, os anjos lá se abriram, né? Glorificaram. E o Senhor Jesus fez o quê? Recebido pelo Pai, assentou-se à direita. Foi honrado. Recebeu um nome que está acima, Roberto, de todo e qualquer nome. Atos, capítulo 1, quando ele sobe ao céu, Marcos 16 fala que ele assentou-se à direita de Deus. Mas quando Estevão, pastor, está para ser apedrejado, ele diz: veja o céu aberto e o Filho do Homem que está de pé. E eu fiquei pensando com a cabeça de pregador que prega a Bíblia. Então há momentos que ele está sentado, ele tem o domínio, ele está governando. Mas há um momento que ele começa a se ajeitar no trono. E quando ele começa a se ajeitar no trono, os anjos olham para ele. E os anjos olham e ele vai ficar de pé. Aí os anjos começam a conversar. Quem é que vem agora? Está chegando alguém aí.
O que significa, meu amigo? Que quando você deixa o corpo e vai para a glória, não é São Pedro que vem na porta te receber, não é Maria que vem na porta te receber, não é nenhum anjo que vem na porta te receber. O próprio Senhor se levanta para te dar boas-vindas no céu. Quem quer glorificar? É por isso que Paulo fala, pastor Celso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Jesus. Eu fico imaginando o pastor Sebastião naquele quarto do Mário Leone, chegando aqueles momentos derradeiros ali. Eu me lembro que o Reinaldo chegou lá, não é isso? O Everaldo chegou lá, estávamos no nosso encontro em Miguel Pereira. E parece que foram 10 ou 20 minutos depois, daqui a pouco ele deu aquela respirada, né? Não foi? Uma lágrima correu e ele fez assim. Saiu do corpo. Segundo Coríntios 5:8, é preferível deixar o corpo e estar com o Senhor. Em segundo lugar, o céu é maravilhoso. Meu irmão, nós tivemos que fazer essa reunião aqui na frente e tivemos que ter polícia aí fora. No céu você não vai ter polícia para prender ladrão. Tivemos que... Sim ou não? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Assassinos, gente que debocha de quem anda na verdade. Sim ou não? Gente que zomba porque você quer viver uma vida de justiça. É como está o mundo, como está. É ou não é? É ou não é? Mas em segundo lugar, o céu é maravilhoso. Abra o livro de Apocalipse, por favor. Apocalipse 21, versículo 8. Tenha vontade de abrir a Bíblia, irmão, para você desejar ir para o céu. As pessoas na terra, Marinha, de vez em quando estão se mudando, né? Para um lugar melhor. Já percebeu isso? Mas daqui a pouco quer se mudar daquele lugar. Sim ou não? A casa às vezes pode ser até boa, não pela casa, eu digo, mas às vezes pelas discrepâncias. Não pode chegar a qualquer hora, não pode andar a qualquer hora, sim ou não? Se um filho sai, meu Deus do céu, a minha filha está onde? Sim ou não? Aqui está um lugar onde você não vai querer mais se mudar. Outra coisa, na terra tem a chamada área nobre e a área pueril. Você vai num lugar assim, né? Aí alguém está te apresentando a cidade, não está assim? Não está assim? Está apresentando a cidade? Apresenta ou não apresenta? Aí fala assim, ali é a área nobre. Olha que casa. Olha que prédio. É ou não é? Aí as pessoas estão lá tudo assim, né? É assim, Serginho, lá no Recreio? E não é pecado morar em área nobre, não, tá? Isso aí você é sinal de bênção. Mas o que eu quero colocar é que no reino de Deus, ninguém vai morar num lugar inferior e outro no lugar superior. É isso. Porque o próprio Jesus, antes de morrer, ele falou, eu vou na frente e vou preparar lugar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Só quem crê aplaude.